Olá pessoal, então quero esclarecer aqui alguns exercícios na parte de aplicações integrais duplas em física. Então algumas definições você já tem nas aulas, vamos só relembrar lá. Seja uma placa fina de material homogêneo, densidade linear constante, isto é, se sua massa for diretamente proporcional à área, ocupando uma dada região R do plano XY. Considerando neste caso delta como a densidade do material, massa por unidade de área. Então, nos problemas, nós vamos ter o valor de delta, que vai fornecer a densidade desse material, dessa placa que nós estaremos calculando aí alguns elementos físicos aí. Admitiremos que delta seja uma função de x e y, então ela vai ser representada por uma função que vai depender de x e de y, ou pode ser, dependendo da função, pode ser só em x e y, que sejam consideradas placas finas com densidade variável. Então, nós vamos fazer o cálculo do momento linear. O que é o momento linear? Quantidade de movimento em relação ao eixo. Centro de massa também podemos calcular. O que ele é? O centro de massa de um sistema como sendo o ponto onde ele concentra toda a sua massa. É o ponto de equilíbrio. E o momento de inércia, que é a propriedade da matéria de oferecer resistência à mudança no estado de movimento. O momento de inércia de um corpo em relação a um eixo é sua capacidade de resistir à aceleração angular em torno desse eixo. Essa grandeza exerce no movimento de rotação o mesmo papel que o exercício pela massa no movimento linear. Então, o momento de inércia aqui, por exemplo, ele é calculado por essa expressão. Vamos primeiro ver aqui o cálculo da massa. Para calcular a massa, eu tenho que ter a densidade do material, que vai ser dada, como nós vimos, por uma função que depende de x e y, e ela é dada pela integral da região que descreve, né, o seu domínio, a forma dessa placa, que multiplica a densidade. Aí nós temos também o momento. O momento ele é calculado pela praticamente quase a mesma integral aqui. Ele é dado pela integral da região, né, de integração lá, que representa a lâmina, vezes a densidade que multiplica y vezes dA. E o momento em y vai ser a integral que descreve a região x multiplicada pela densidade dA. O centro de massa, para calcular o centro de massa desse material aí, dessa lâmina, digamos, eu vou utilizar a massa que eu calculo e o momento, ou seja, para calcular a coordenada x do centro de massa, eu vou pegar o momento em y, vou dividir pela massa. Para calcular a coordenada em y do centro de massa, eu vou dividir o momento em x dividido pela massa. O momento de inércia, ele é dado aqui, então, inércia em x, em y e em z. Então, é dado por essas expressões, onde eu tenho a integral dupla de y ao quadrado vezes densidade dA, momento de inércia em y, que é a integral dupla da região de integração, né, da forma, você vai descrever com essa integral aqui, você tem que observar qual é a forma dessa tua lâmina para você poder descrever a área que ela está representando, x ao quadrado vezes densidade. Então, você entendendo como você calcula lá, como nós vamos ver na massa, o momento, você vai conseguir fazer o mesmo processo aqui para o momento de inércia. Então, eu vou pegar alguns exercícios que estão na aula, que não estão resolvidos, só tem a resposta para esclarecer para vocês. Então, por exemplo, aqui. Calcule a massa total M e o centro de massa da lâmina de material que fica na região dada R e que tem densidade dada delta. Então, está dizendo que R é o quadrado de vértices 0, 0, A0, AA, 0A. Então, eu vou fazer o quadrado aqui, ó. O vértice é 0, 0, A0, AA e 0A. Então, essas são as coordenadas, né, dos vértices do quadrado. E eu tenho que calcular a massa e o centro de massa. Então, como vocês viram, para calcular o centro de massa, eu preciso calcular o momento em x e y. Primeiro, vamos calcular, então, a massa. A massa é dada por essa integral dupla, onde eu tenho que discretizar aqui a região onde eu estou representando essa lâmina aqui.
Se observar, ela é quadrada. Então, o x varia de 0 a a em relação ao eixo y de 0 a a. Então, nesse caso, eu não preciso ter a curva aqui para representar, porque ela é quadrada. Então, eu posso integrar colocando de 0. Aqui eu coloquei de a até a. Vamos consertar isso daí para não dar confusão. Então, eu vou integrar aqui em relação ao eixo x de 0 a a, com relação ao eixo y de 0 a a. Então, esses limites aqui estão relacionados à região onde essa lâmina está representando, que no caso é esse quadrado aí, essa área. E aqui eu coloco a densidade que foi dada aqui, x mais y. Agora é só integrar. Então, eu vou integrar com relação a y aqui primeiro. Então, a integral vai ficar xy mais y ao quadrado sobre 2. Vou substituir os limites de 0 a a. Substituir os limites em y, porque eu integrei em relação a y. Substituindo lá o a no y, a ao quadrado lá, menos limite inferior que é 0, vai zerar. Então, não vou substituir, vai dar 0. Agora, eu tenho que integrar com relação a x. Então, em relação a x aqui, x ao quadrado sobre 2, repete o a, que é uma constante, mais a ao quadrado sobre 2, que é uma constante, integrando em relação a x dá x. E substitui os limites, superior e inferior. Então, eu vou substituir lá no lugar do x. Então, aqui eu tenho o ao quadrado sobre 2, ao quadrado sobre 2 vezes a, e o limite inferior não substitui, que dá 0. Então, aqui eu tenho a ao quadrado vezes a ao cubo, que é ao quadrado vezes a ao cubo. Então, 2a ao cubo sobre 2, né? Que vai dar a ao cubo. Então, aqui no caso, você tem a resposta lá, que essa seria a massa. Agora, eu tenho que calcular o momento para determinar o centro de massa. Para calcular o momento, então, eu vou lá, momento em x. O momento em x praticamente é a mesma integral. O que vai mudar? Vai ter esse y. Então, a fórmula é a mesma, os limites são os mesmos. Tem que arrumar novamente. Vamos lá, arrumar já. Para evitar confusões. Então, aqui é 0. Então, é 0. Então, vamos lá novamente. Momento em x, então aqui a fórmula é a mesma, então os limites são os mesmos. Vai aumentar o y aqui multiplicando a densidade. Então, eu vou integrar em relação a y normalmente. Primeiro, eu multiplico aqui com relação por y, ó, xy, y ao quadrado. Agora, eu vou integrar com relação a y. Xy ao quadrado sobre 2, y ao cubo sobre 3. No intervalo de a, de 0 a a. Aqui está de novo a, 0 a a. Então, daí eu vou fazer aqui a substituição de limites, né? No caso aqui deu xy ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 3. Vou substituir o a no lugar do y. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais a ao cubo sobre 3. Tá aqui. Agora, eu vou integrar com relação a x. Integrando com relação a x, então isso aqui é constante, fica x ao quadrado sobre 2. A integral do x, x ao quadrado sobre 2. A ao cubo sobre 3 é uma constante, então a integral de a ao cubo sobre 3 de x é a ao cubo sobre 3 vezes x. Substituindo os limites aí, no lugar do x, né? Vou chegar aqui em a ao quadrado vezes a ao quadrado mais a ao cubo sobre 3x. Menos o zero substituído no lugar do x, que vai dar 0. Aqui eu vou ter a quarta sobre 4, aqui a ao cubo vezes a quarta sobre 3. Tirando o mínimo aqui, eu vou chegar em 7a quarta sobre 2. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para y. Então, momento em y, mesma fórmula, só que no lugar do que multiplica a densidade, eu vou pôr o x. Formulazinha lá do momento em y. Integro, que é a, que não é a, é 0. 0. É muita letra, muito número, a gente acaba fazendo confusão.
Aí eu vou integrar aqui, ó. Então, multiplicando x vezes x aqui, x ao quadrado, x vezes y, xy, aqui só tocou a ordem. Agora eu vou integrar com relação a y. Então, y ao quadrado sobre 2, x ao quadrado y. Agora, vou substituir os limites no lugar do y, porque eu integrei y primeiro. Então, aqui vai ficar ao quadrado, no lugar do y,a. Não vou substituir o zero, que dá zero. Então, aqui eu vou integrar agora com relação a x. Então, eu tenho x aqui. X ao quadrado sobre 2, x ao quadrado e x ao cubo sobre 3. Então, agora, substituindo os limites, eu vou ter a ao quadrado sobre 2 vezes 2, mais a ao cubo sobre 3 vezes a. Multiplicando, fazendo as contas aqui, você vai chegar em a quarta sobre 4, ao cubo vezes a quarta sobre 3, que somando, fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar 7a quarta sobre 12. Então, eu achei o momento em x, mais uma confusãozinha aqui. Deixa eu arrumar. Momento em y. Momento em y. Beleza, então achei o momento em x, o momento em y, tá aqui. Então, eu já achei a massa, o momento em x, o momento em y. O problema pede centro de massa. Então, a massa deu a ao cubo, o momento em x deu 7a quarta sobre 12. O momento em y, é difícil, né, pessoal? O momento em y deu 7a quarta sobre 12. Então, centro de massa em x aqui, a coordenada em x é m, momento em y sobre m. Então, eu vou fazer lá o momento em y, 7a quarta sobre 12 divididos pela massa, que é ao cubo. Aqui, ó. Vai dar 7 sobre 12, simplificando a quarta com a ao cubo, vai ficar 7 sobre 12 vezes a. E o centro de massa aqui, o y, né? O y barra, vai ficar 7a quarta sobre 12, que é o momento aqui em x, dividido pela massa, que é ao cubo. Simplificando, dá 7 sobre 12a. Então, assim, o ponto de equilíbrio seria 7,12a, 7 sobre 12a para x e 7 sobre 12a para y. Ou seja, nessa lâmina aqui, se você identificar esse ponto, se você conseguir identificar onde está esse ponto, é o ponto que descreve o equilíbrio. Ou seja, se você conseguir fixar algum pilar aí nessa lâmina, você sabe que ela vai ficar em equilíbrio nesse ponto. Então, nós vamos ver mais um exercício lá que consta nessa aula que está lá disponível para vocês no campus. Calcule a massa total M e o centro de massa da lâmina de material que fica na região R dada, que tem densidade delta. Então, nesse caso, a região limitada pela parábola x igual a y ao quadrado e pela reta x igual a 4. E a densidade é x. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o desenho dessa região. Então, nós temos aqui a região que é essa parábola x igual a y ao quadrado. Então, ela vai ficar dessa forma aqui, com o vértice na origem. E o eixo de simetria, nesse caso, é o eixo x. Então, você pode fazer esse gráfico atribuindo valores para x e y, você vai chegar nessa curva aqui. Então, é a região limitada. Essa lâmina ela é formada pela região limitada por essa parábola e pela reta x igual a 4. Então, a reta x igual a 4 é essa reta aqui. Então, é essa região que eu tenho que calcular essa densidade, essa massa. Esse pedaço aqui limitado entre a reta e a curva. Então, como que eu vou fazer essa região? Então, a massa é dada pela integral da região, né, que descreve essa área dessa lâmina, que multiplica a densidade pelo dA. Então, para você fazer aqui a área, basta você considerar aqui que, se você observar com relação a y, essa área está entre menos 2 e 2. Basta você igualar aqui, ó, se você igualar o x das duas curvas, x igual a y ao quadrado, x igual a 4. Se igualar x igual a x, você vai achar lá y ao quadrado igual a 4, que vai dar mais ou menos 2. Então, é esse ponto aqui, mais ou menos 2, é o ponto de interseção. São os pontos de interseção entre essas duas curvas. Agora, você vai fazer o quê? Você vai limitar lá. Então, o y está variando de menos 2 até 2.
E o x, eu não posso falar que ele varia de 0 até 4, porque senão vai ficar de menos 2 até 2 para y, e de 0 até 4 para x, fica um retângulo, né? Na verdade, fica um quadrado, né? Porque vai ficar 4, vai ficar 4, mas não é um quadrado. Então, em relação a x aqui, o que você está observando? Ele está variando da curva até a reta. Então, qual é a equação da curva em função de x? Como eu estou estabelecendo intervalos por eixo x, x é y ao quadrado. Então, vai do y ao quadrado até 4, que é esse limite aqui. Então, a densidade aqui foi dada x, dx, dy. Eu não vou resolver isso aqui, porque você vai resolver da mesma forma que foram feitas as anteriores lá. Então, a integral vai ficar em relação a x primeiro, x ao quadrado sobre 2. Você vai substituir os limites aí. Aí você vai ter que encontrar a massa, que é 128 quilos. Aí vai ter que encontrar os momentos, então a integral é a mesma. O momento em y eu vou colocar aqui x. E o momento em x eu tenho que só multiplicar aqui por y. Então não vai mudar nada com relação ao que foi feito aí no exemplo anterior. Que tem a resposta para terminar lá. E um outro exercício que tem lá na lista de vocês é esse aqui, que pede para você também calcular a massa, o centro de massa da região limitada por x igual a 0 e pela metade direita da circunferência. Então eu vou só mostrar aqui o comecinho, né, para você ver como que vai fazer. Então a região limitada por x igual a 0, então x igual a 0 e pela metade direita, então esse lado aqui da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Então eu coloquei a aqui. Então, o raio eu não sei quanto é. Então, aqui parece que o raio é 2 pontos alguma coisa, mas é só para poder mostrar aqui. O raio é A, porque a equação dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Então, nesse caso, né, se você lembrar lá da equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, o raio é A. E a densidade é x. Então, como que isso vai construir sua integral? Então, se você observar aqui, com relação a y, ela está variando de menos a até a, que é o raio dela. Não é de menos 2 até 2, tá? Então, você não tem o raio dessa circunferência. Então, é de menos a até a com relação a y. E com relação a x, você tem que considerar que ele vai desse eixo aqui, x igual a 0, até a curva. Então, a curva é em função de x. Então, isolando o x aqui, vai ficar raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado. Então, de 0 até a raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado. Vezes a densidade, que é x, dx, dy. Aí, você vai fazer a tua integração. Então, integrando o x da x ao quadrado sobre 2, substitui os limites lá, né? Lá no lugar do x ao quadrado, substitui essa raiz. Daí o zero, que vai dar 0. Raiz quadrada elevada ao quadrado, aqui vai eliminar a raiz, vai ficar só o a ao quadrado menos o y ao quadrado. Agora eu vou integrar em relação a y. Vai dar a, eu coloquei um meio aqui fora, ó, 1 sobre 2, aqui esse 1 meio eu coloquei fora, integrei só o a ao quadrado y menos y ao cubo sobre 3. Integral de y ao quadrado com relação a y ao cubo sobre 3. Muito bem. Agora é só substituir os limites lá, o a no lugar do y. Então, substituindo lá, vamos ter 1 meio a ao quadrado, no lugar do y, a aqui, menos y ao cubo sobre 3. Menos, agora eu vou substituir o limite inferior. Então, menos 1 meio a ao quadrado menos a, menos a ao cubo sobre 3. Multiplicando, vai ficar ao quadrado vezes a ao cubo, 1 meio ao cubo, menos ao cubo sobre 3 vezes 2 aqui, 6, né? Estou multiplicando já aqui. Menos a ao cubo, com menos lá fica mais a ao cubo sobre 2. Aqui, ó. Menos ao cubo, com menos aqui dá mais a ao cubo sobre 3. Vezes menos 1 meio. Então vai ficar menos, né? Menos a ao cubo sobre 6. Aí, juntando os termos semelhantes, então 1 a ao cubo com 1 ao cubo, 2 a ao cubo, menos a ao cubo com menos a ao cubo dá menos 2 a ao cubo sobre 6.
Aí fazendo o mínimo aqui das duas expressões, vai chegar em 2/3 de A ao cubo, que é a resposta que está lá no exercício. Só que ainda falta determinar o centro de massa, mas a única coisa que você vai ter que fazer é no lugar, na hora que você for calcular aqui o momento em y, colocar x, y aqui, em x aqui, mais um x, e quando você for calcular o momento em x, você vai colocar um y multiplicando. O processo é o mesmo, você vai integrar da mesma forma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês consigam fazer os exercícios compreender melhor. E bons estudos para vocês. Vocês podem deixar dúvidas lá no campus, algum exercício que vocês queiram que eu resolva. Como eu não vou estar aí essa semana, posso estar fazendo assim, resolvendo aqui e colocando, postando para vocês a resolução. Então, bons estudos aí, boas provas aí para semana que vem. Até a próxima.